Pessoal, vamos aqui então para a aula 6 do nosso curso de iniciação aos investimentos, módulo 1. Então, o que é inflação ou o que é IPCA, né? Então, vamos traduzir a inflação aqui nessa aula para o que é IPCA, que é apenas um indicador de inflação, né? Um dos mais conhecidos e vamos dizer assim, podemos talvez até falar que é o que mais impacta o dia a dia de todas as famílias, né, brasileiras, tá? Mas é apenas um deles. Então, primeiro, qual que é a definição de inflação, né? Assim, é o valor do dinheiro ao longo do tempo, ou pelo menos assim, o quanto que esse dinheiro pode se desvalorizar ao longo do tempo, né? Então, o Brasil ele já foi uma economia que tinha uma inflação muito alta. A gente conviveu nos anos 80 e início dos anos 90 com hiperinflação, né? Então, o preço do pão, o preço das mercadorias no supermercado chegavam a mudar. De manhã era um preço, à tarde era outro, e então todo mundo recebia salário, tinha que ir lá correndo no supermercado para logo comprar alguma mercadoria, né? Se não tivesse acesso a nenhuma aplicação indexada, né? Porque senão simplesmente o dinheiro perdia valor, né? Então a inflação, meio ou mal, é uma métrica, né, do quanto que vale a moeda daquele país, né? Porque assim, vamos lembrar, vamos fazer uma reflexão assim, o que é uma moeda? Por que eu acredito que aqueles 100 reais que eu tenho naquela minha carteira, de que ele de fato vai valer alguma coisa quando eu for no mercado? É confiança, né? É confiança então num país, é confiança então nas instituições. Então aqui no caso seria principalmente o Banco Central, né? Confiança no governo, né? Confiança de que a dívida pública ela vai ser paga, né? Então assim, o dinheiro ele não perde valor, porque o dinheiro bem ou mal é uma mercadoria como qualquer outra, mas ele não perde valor se eu tiver alguma solidez, alguma confiança, né, do governo atual, e mas não só, também nas principais instituições que regulam todo esse mercado, né, principalmente o Banco Central, que, como a gente já falou aqui, é o guardião da inflação para não deixar a moeda se desvalorizar, tá? Então, dependendo das condições econômicas, a moeda de um país pode comprar mais ou menos quantidades de mercadoria. Então, a gente está vendo alguns casos, por exemplo, como a Venezuela, né, como a Argentina, lá estão correndo inflações, né? Não é à toa que os governos, né, de lá estão colocados em xeque, né? Então, assim, tanto por órgãos internacionais, mas como um fato evidente, eles não estão conseguindo nem controlar a própria moeda. Acontece que a economia lá acaba ficando dolarizada. A gente já passou por isso aqui também, né? Nos anos 80 e 90 era muito comum as pessoas que tinham dinheiro guardar dólar em casa. Hoje é muito menos comum. As pessoas, né, se sentem até um pouco mais confiantes, mais confortáveis para simplesmente ir lá fazer uma aplicação, até mesmo comprar um título público, né? Mas quando o governo corre algum risco de calote, aí sim pode acontecer inflação, né? Então, países economicamente instáveis tendem a ter uma inflação muito maior que países desenvolvidos, né? Em razão da pouca confiança. Então, por mais que aqui a gente, né, esteja mais bem arranjado do que anteriormente, ainda assim a nossa inflação vai ser mais alta do que países desenvolvidos, né? O dólar, né, inevitavelmente vai ter uma inflação mais baixa do que o real, assim como o euro também vai ter uma inflação mais baixa do que o real, né? Então isso é relativamente normal, porque tende também ao quão forte, né, o quão economicamente estável é aquela economia, tá? Falando de IPCA, então o IPCA é o índice de preço do consumidor amplo, tá? Então é a inflação mais de base, tá? De base que eu digo assim, para calcular o aumento de preço das mercadorias que uma família brasileira média costuma consumir. Então de mercadorias que está no supermercado, então é sabão em pó, é laticínios, é carne, peixe, frango, óleo, também transporte, né, o preço do táxi, assim como o preço do ônibus e por aí vai, assim como também o preço dos aluguéis, também acabam entrando nesse componente, como moradia, né, então é uma gama bem diversa de produtos e que dá esse índice IPCA. Importante, o Banco Central persegue a meta através do IPCA, tá? Então acaba sendo um dos índices mais importantes aqui para a economia, porque é o que o Banco Central, né, é o que o Banco Central persegue. Tá? Então, assim, um outro índice também muito importante é o IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços Médios, e esse é um índice de preços mais dos atacados, mas também muito proprietário de imóvel acaba olhando muito, porque ele geralmente reajusta os valores de aluguéis, né, dos aluguéis, mas o IPCA ele acaba sendo um índice muito mais amplo e que tem componentes muito mais variados, né? O IGPM ele é mais do atacado, ou seja, geralmente das indústrias e tudo mais, tá? Então, o IPCA é uma medida de inflação, né? E inflação, ela pode ter um conceito muito mais genérico, mas, né, de uma maneira mais conceitual aqui, ela corresponde de maneira direta ao quão economicamente instável
estável é aquela economia, é aquele governo, é aquele país e o quão fortes são as instituições, né, do mercado financeiro que atuam nele, tá? Então é muito importante também a gente saber quando a gente está investindo o que é inflação, qual que é o conceito e qual que é, pelo menos o que é o IPCA, que é o que acaba, né, às vezes até remunerando alguns papéis de renda fixa. Tem muitos papéis de renda fixa que pagam IPCA mais alguma coisa. Então a gente precisa saber o que é esse IPCA, né, antes de sair realizando qualquer investimento nesse tipo de aplicação.